Romanos capítulo 14, leremos versículos de 1 a 12 novamente. Aqueles que podem, por favor, se coloquem em pé. Vamos lá, meus amados irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Jesus morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Vamos juntos falar com o Pai Celestial? Oremos então. Ó querido Deus, é um privilégio nós entrarmos em sua presença, agradecidos pela salvação providenciada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa abrir o nosso entendimento e, através do teu servo, como instrumento da tua palavra, possa transmitir com integridade aquilo que tu tens dirigido o coração deste que está diante da tua igreja, do teu povo. Eu oro, Senhor Deus, faz com que os nossos corações e cada um de nós sejamos homens e mulheres de Deus, pessoas cujas vidas, corações, atitudes sejam cada dia dirigidas para fazer a tua vontade. Que nós possamos entender a importância da unidade na diversidade. Que como igreja nós alcancemos o propósito de, primeiramente, adorar ao Senhor com integridade, podermos edificar uns aos outros, amando-nos mutuamente, mas também elevando a semente da palavra de Deus daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Agradecemos-te, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a melhor coisa de conhecermos a palavra de Deus é a liberdade que ela nos traz de adorarmos ao Senhor livremente. Quando nós estávamos falando sobre Gálatas, se vocês se lembrarem, todo o texto que nós lemos, a figura principal era uma corrente com uma bola de ferro, só que essa algema presa a essa corrente, ela estava aberta. Então, era um significado de que há liberdade em Cristo. De que não há necessidade de nós seguirmos tradições, de nós não seguirmos leis, de nós não seguirmos preceitos de homens, para que nós possamos agradar a Deus. E a maior bênção
que nós temos em estudar a palavra de Deus é que isso traz a cada um de nós a tranquilidade e a paz daquilo que nós estamos apresentando a Deus como adoração. De que forma que nós estamos nos portando diante de Deus como adoradores. É claro, meus irmãos, e não estou sendo leviano dizendo a vocês que nós podemos dar ou apresentar a Deus qualquer tipo de adoração. Mas eu estou dizendo a vocês que quanto mais da palavra nós conhecemos, mais nós podemos apresentar uma adoração digna do nosso Senhor. Mais nós entendemos como a liberdade em Cristo tira de nós toda e qualquer amarra, toda e qualquer algema. Como nós podemos servir a Deus com alegria, sem pensar que nós estamos fazendo as coisas porque outras pessoas querem que nós façamos. Meus irmãos, hoje pela manhã, e quero muito rapidamente, em respeito àqueles que não estavam conosco, apenas refletir ou recapitular nas coisas que hoje de manhã nós introduzimos. Nós falamos, meus irmãos, da capacidade impressionante que nós cristãos temos para nos dividir sobre assuntos que no final não tem nada a ver, nem qualquer relevância para a nossa redenção e a nossa salvação. Essas são palavras do doutor Augusto Nicodemos. Nós falamos que dentro do contexto de Romanos capítulo 14, duas eram as áreas importantes que fazia separação entre os judeus convertidos e os gentios convertidos, porque lembremos que era uma carta aos romanos, a igreja em Roma. Então essa igreja era composta de cristãos convertidos, cristãos, claro, convertidos, mas judeus convertidos e gentios convertidos. E dentro desses grupos haviam dois tipos, ou pelo menos duas situações, que fazia com que eles se separassem, que era com relação à comida, porque, explicando rapidamente, havia dentro daqueles judeus uma prática em relação à lei de Moisés, de situações que eles não podiam comer. Se vocês se lembrarem, quando eles estavam no deserto, Deus disse para eles alguns tipos de comida que eram impuros, como, por exemplo, a carne de porco. Mas não era só isso, algumas carnes que também continham sangue, ou comidas que tinham sangue. Então os judeus, por motivo de consciência e por seguirem a lei de Moisés, eles não comiam esse tipo de comida. Bem como, meus irmãos, a carne que era sacrificada aos ídolos. Naquela época, muitos templos pagãos, eles pegavam comida e era oferecido aos ídolos, e algumas dessas carnes eram posteriormente vendidas no mercado. Alguns cristãos tinham por prática comprar aquelas carnes, porque entendiam que como existe um só Deus, não havia nenhum problema por motivo de consciência, e nós sabemos que Deus ele é único e não existem outros deuses. Então comer qualquer carne oferecida a qualquer um desses deuses, com D minúsculo, para nós é irrelevante, porque isso não constitui nenhum tipo de crime. Só que a grande questão é que para os judeus, por consciência, eles não comiam esse tipo de carne, eles não comiam esse tipo de comida. Mas também com relação às leis cerimoniais. Por quê? Porque os judeus tinham algumas festas. E essas festas, algumas delas duravam dias, algumas demoravam semanas. E principalmente a questão do sábado, os judeus, por motivo de seguir a lei de Moisés, eles ainda tinham de praxe ou de costume seguir todas essas questões. Então esses dois assuntos eram os divisores entre os irmãos daquela igreja. Também nós falamos, irmãos, que existem situações inegociáveis da nossa fé, como a redenção somente por Cristo Jesus. Hoje em dia você vai ver que em algumas igrejas a redenção é por Cristo e pelas boas obras, é por Cristo e pela guarda de dias, é por Cristo e pela prática de certos preceitos, ou por Cristo e a frequência em determinadas denominações. Só que a palavra de Deus deixa claro que somente a fé em Cristo é que salva o homem pecador, a fim de que ele possa ser transformado em nova criatura. Paulo vai dizer aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é explícito na palavra de Deus como a salvação independe
da meritocracia humana. Falamos, meus irmãos, sobre a questão da liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Algo que todos nós possuímos. Liberdade para fazer coisas que realmente nós entendemos que é certo. Liberdade para não fazer coisas que são erradas. E algumas questões amorais, que dependendo do contexto tornam-se certas e erradas. E exatamente isso que nós falamos hoje pela manhã. O que é moral é aquilo que é certo independente do tempo. O que é imoral é aquilo que é errado independente do tempo. E o que é amoral, aquilo que depende do contexto, pode ser certo ou errado. Então, meus amados irmãos, todas essas situações, elas são importantes para nós, porque, dependendo do contexto, existem coisas que para mim é certo e que para outros são errados. Que para outros podem ser certos e que para mim pode ser errado. Então, todas essas questões dependem do contexto. Falamos também, meus irmãos, que aqui em Romanos 14, Paulo dividiu os irmãos em dois grupos. Os cristãos fortes, que é aqueles que compreenderam melhor a fé cristã e não ficavam presos a hábitos e costumes, bem como ele fala dos crentes fracos, que são aqueles que ainda estão presos a hábitos e costumes e se escandalizam com aqueles que praticam determinadas obras. Dentro ainda desse assunto, meus irmãos, falamos e explicamos um pouco através da palavra de dois grandes teólogos. O primeiro foi o John MacArthur, que ele falou sobre os crentes fortes. Eles vinham do judaísmo, entendiam sua liberdade em Cristo e percebiam que as exigências cerimoniais da lei mosaica não eram obrigatórias. Então os judeus convertidos eram fortes quando entendiam que todas aquelas coisas que eles faziam no passado, questões do judaísmo, não tinham valor nenhum após eles entregarem a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, meus irmãos, que o cristão fraco não é aquele que é vencido pelo pecado, mas cuja mente lhe trai, cujas dúvidas e a indecisão faz com que ele não prossiga naquilo que ele quer fazer. Paulo até vai dizer que aquilo que não provém de fé é pecado. Então, como cristãos, nós devemos estar cientes da vontade de Deus ou buscando diariamente qual seja a vontade de Deus para cada um de nós. O John Stott, ele disse que o que falta ao crente fraco não é a força do domínio próprio, mas a liberdade de consciência. Então, a sua consciência não permite com que ele possa ir além. Eu citei alguns exemplos de algumas comidas com sangue. Para um judeu é um pecado mortal, porque a lei de Moisés deixa claro que não se pode comer sangue. Existem alguns tipos de comida típica aqui do Rio Grande do Sul, que é feito com sangue, como murcilha. Lá em São Paulo é chamado de chouriço. Mas existem outras comidas que você pode fazer molho com o sangue do animal. Então, meus irmãos, existiam judeus que entendiam que aquilo não era para fazer. E, finalmente, nas informações introdutórias, nós vimos que o John Stott, ele disse que o cristão fraco não é vegetariano por princípio ou por questões de saúde, mas porque a única forma infalível de assegurar que nunca comerá carne não kosher, ou seja, carne que tinham certeza que tinha sido abatido da maneira correta, inclusive, se você é leitor da palavra de Deus, os judeus, eles tinham a maneira correta de comer a carne. Todo o sangue do animal deveria ser tirado da maneira certa. O animal não poderia ter morrido sufocado, não poderia ter morrido a pauladas. Então eles não poderiam comer qualquer tipo de comida, sem saber de que maneira aqueles animais teriam sido mortos. Então, para os judeus até os dias de hoje, essa comida kosher, ela é importante, porque tudo aquilo que se denomina como kosher, tem-se o entendimento que tenha sido feito da maneira que o judeu considera correto, segundo a lei de Moisés. E aí, meus amados irmãos, nós chegamos e paramos aqui na parte da manhã, falando sobre a mensagem principal do texto que nós lemos. Dentro do povo de Deus, existem opiniões divergentes. Se nós fôssemos falar sobre questões particulares de preferências de cor, de comida, nós iremos divergir. Só que o maior problema é quando essas divergências, elas tomam
uma proporção nas nossas vidas que faz com que isso impede que nós tenhamos comunhão. Eu estava conversando hoje com os jovens, que nessa vida eu já participei de várias igrejas. E apenas citando para vocês, eu conheço igrejas onde todo homem que é membro da igreja, ele tem que usar paletó e gravata. Se ele não usar paletó e gravata, ele não pode fazer absolutamente nada na igreja. Eu já fui em um acampamento onde as moças, elas não podiam usar calça, elas não podiam usar shorts, elas tinham que usar saia. Até estava dizendo para os jovens hoje que em um desses dias que nós estávamos lá, as meninas estavam jogando futebol, tinha chovido, e o maior problema seriam as meninas de saia escorregar com as pernas para cima. O problema seria pior do que propriamente dito uma moça com uma roupa, uma calça ou um shorts. O grande problema é rotular certas situações como santas. Quando nós pregamos sobre vestimenta aqui na igreja, o padrão bíblico é a modéstia. A Bíblia não diz sobre quantos centímetros a saia tem que ser abaixo do joelho, não diz quanto de vácuo a calça do varão tem que estar apertadinha, se ela tem que estar folgada. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre modéstia. A Bíblia não fala que somente saias são modestas, nem que calças são demoníacas ou diabólicas, e nem que somente saias são demoníacas e diabólicas e calças são abençoadas. Sempre a palavra de Deus vai prezar pela modéstia. Só que o maior problema, meus irmãos, é quando a liberdade cristã é ferida por causa de situações particulares. E é exatamente essas questões que Paulo está tratando. Então, meus irmãos, entrando propriamente dito no texto, nós vemos que primeiramente o apóstolo Paulo, dos versículos 1 a 4, ele vai falar sobre a importância de nós não julgarmos o nosso irmão em Cristo. No versículo 1 ele vai dizer o seguinte: acolhei ao que é débil na fé. Em outras versões vai dizer: acolhei o que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Então, primeiramente, meus irmãos, Paulo deixa claro sobre não julgar o irmão em Cristo por causa de suas convicções pessoais. Eu, como pastor, respeito pastores cujas igrejas, eles entendem que homens devem estar todos fardados com paletó e gravata. Eu respeito a decisão deles. Eu respeito os acampamentos que participei, onde as mulheres não poderiam usar calças. Eu respeito. Mas isso não deve ser um motivo para eu julgá-los. Eu estava dizendo para vocês hoje pela manhã situações teológicas que têm separado o povo de Deus. E para muitos de vocês isso é irrelevante. Mas para eu, como pastor, é preocupante. Porque como povo de Deus, nós sempre somos levados pela palavra de Deus a amarmos os nossos irmãos, a termos comunhão uns com os outros. O maior problema é que quando algumas questões particulares, teológicas, acabam, e isso não sendo questões fundamentais da fé cristã, e isso causa divisões, eu como pastor acho que nós falhamos como cristãos. Que nós falhamos. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 13, nisto conheceis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, se eu me afasto dos meus irmãos por opiniões pessoais, eu creio que o nosso cristianismo é deficiente. Eu creio que nós estamos falhando como cristãos. Então é deixado claro, o apóstolo Paulo deixa claro da importância de nós não julgarmos por conta de convicções pessoais. Nós não estamos falando de convicções bíblicas. Nós estamos falando de convicções pessoais. No versículo 2, meus irmãos, Paulo vai falar que cada um tem uma liberdade em Cristo para fazer escolhas em relação à sua vida espiritual. Versículo 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Eu disse aos irmãos hoje pela manhã que alguns judeus, eles preferiam se abster, eles não comiam carne, faziam como Daniel,
e os seus amigos judeus, que ao ver as iguarias do rei, eles preferiram comer legumes. Existem irmãos entre nós que não comem carne. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ridicularizá-los? Não. Como cristãos, nós devemos respeitá-los. Porque existem divergências de opiniões pessoais. Também, meus amados irmãos, é importante lembrar que a nossa liberdade em Cristo não deve ser usado como uma desculpa para ferir os outros ou para desrespeitar as suas convicções pessoais. Tá lá o fraco que não come carne. Que bocó. Ou então tá lá o irmão, você é um legalista, porque você come carne, porque você faz isso, porque você faz... Meus irmãos, rotular crentes nunca é um caminho sábio. Nunca é um caminho correto. Eu quero deixar claro para vocês que existem situações que, como cristãos, nós temos no culto, mas que não estão na palavra de Deus. Por exemplo, alguém já viu piano na Bíblia? Vocês já viram piano na Bíblia? Existem alguns instrumentos citados no livro de Crônicas, nos Salmos, que envolvem alguns instrumentos de cordas e alguns instrumentos de percussão. Os instrumentos são demoníacos? Não. Às vezes o mau uso dos instrumentos torna-se diabólico, mas os instrumentos em si não. O maior problema é que hoje em dia muitas igrejas têm procurado o liberalismo nas músicas a fim de chamar pessoas. Quantos de vocês não têm os seus gostos pessoais de música? Talvez alguns de vocês gostam aí de algumas coisas do passado. Se você lá perguntar para o Eduardo, vou tentar descobrir o gosto do Eduardo. Raul Seixas? Talvez, o Eduardo não é um cara novo. Mas dizendo dessa forma, vamos supor que fosse isso. Existem pessoas que, por gostar de determinados tipos de música, procuram igrejas cujas músicas relembram o passado, remetem ao passado. O maior problema que eu vejo nisso é que a música, ela se torna o instrumento principal da pessoa chegar na igreja e não a palavra de Deus. Eu quero dizer algo para todos vocês. Se o seu desejo de chegar essa noite não foi unicamente a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, você está errado. Algumas pessoas já entraram e saíram dessa igreja porque não gostaram da música. Porque acharam nas suas palavras que era uma música morta. Mas a grande situação que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 14 é uma música que seja, sim, emocional, que fale ao seu coração, mas que também seja racional. O que nós vemos hoje em muitas igrejas é uma adoração motivada pelas emoções. Há problema nisso? Há problema em você ter emoções? O próprio irmão Davi falou que um hino, eu esqueci o nome, é Lá no Céu, acho que é o nome do hino, né? Que esse é um hino que fala ao seu coração, e se eu não estou enganado, ele pediu que no dia do seu sepultamento, nós pudéssemos cantá-lo. Existem hinos que falam ao nosso coração, e quanto a isso não há problema, meus irmãos. O problema é quando o emocional toma conta do racional. Então aí, no meu entendimento, é que o negócio muda de figura. Edu, fecha a porta, por gentileza. Obrigado. Meus amados, a palavra liberdade, ela dá alguns sentidos positivos e negativos. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. No versículo de número 3, Paulo vai dizer: quem come não despreze o que não come, e o que não come julgue o que come, porque Deus o acolheu. Lembre-se, meus amados irmãos, aqui Paulo está dizendo sobre as questões de comida. Alguns entendiam que certas comidas poderiam ser comidas e outros não. Se você chegar para um judeu e falar, vamos comer lá um salsichão na minha casa, ele vai se ofender, porque ele não come.
Se você sabe que tem alguma pessoa que se ofende por causa de alguma questão de alimento, não faça. E não só isso, Paulo deixa claro que não só não fazer, mas também não deve julgar aqueles que entendem que não devem fazer. Meus amados irmãos, Deus acolhe todos os seus filhos, independente das suas convicções e práticas. Eu estava falando para vocês de uma música liberal. O maior problema é se nós acharmos que só existem salvos dentro da Igreja Batista Fundamental. Dentro dessa igreja nós temos convicções bíblicas do culto que nós apresentamos a Deus. Outras igrejas bíblicas, cujos cultos, em nossa opinião, divergem da maneira que nós adoramos a Deus, nós não podemos rotulá-los como incrédulos, por talvez seguirem uma música contemporânea. Não está em nós o poder de julgar aquilo que outros fazem. Existem igrejas que assumidamente seguem linhas antibíblicas. Mas existem igrejas cujos fundamentos estão firmados na palavra de Deus. E têm práticas diferentes das nossas. Mas nós não podemos rotulá-los. Eu confesso a vocês, quando eu era novo convertido, eu achava que somente os batistas iriam para o céu. E eu deixo bem claro para vocês que esse é um pensamento errado. O que salva, meus irmãos, não é a placa da igreja. O que salva é Jesus Cristo. Existem denominações sérias que mesmo que nós não compactuamos com certas práticas, Deus é o Senhor dessas pessoas. Não vai existir um céu dos batistas, um céu dos presbiterianos, um céu... Não, meus irmãos. Vai existir um só local, onde todos os salvos em Cristo estarão reunidos. É claro que nós devemos, muitas vezes, aprender sobre a fé alheia. Existem igrejas cuja fachada pode ser uma fachada cristã, mas cujas suas práticas elas são duvidosas. Existem igrejas quando Paulo vai falar mais para frente sobre dias, sobre adorar a Deus em determinados dias, existem igrejas que dizem que você só pode agradar a Deus se você servi-lo naquele dia. Se não for naquele dia, não dá certo. Somente os salvos adoram a Deus naquele dia. Os ímpios, os infiéis, os pagãos, eles adoram a Deus em outro determinado dia. Não convém ficar explicando sobre determinadas religiões. O nosso foco é entender que não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós nos afastarmos de pessoas por conta de opiniões. Porém, se há compreensão da divergência teológica, aí nós devemos realmente tomar o cuidado de não chamar de irmão aquele que não compartilha ou compactua da mesma fé. Aí você vai perguntar, mas pastor, como que eu vou saber? É simples, meu irmão. Estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. É dessa forma que sempre nós vamos nos proteger contra os ataques do diabo, contra as más denominações, contra os cristãos falsos, segundo e seguindo a palavra de Deus. Veja o versículo de número 4. Paulo vai dizer, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster, ou para o sustentar. Então, Paulo enfatiza que cada cristão deve estar plenamente convicto em sua própria consciência e não deve impor a sua opinião sobre os outros. Eu não chegarei, meus irmãos, em alguma dessas igrejas cuja adoração é uma adoração contemporânea e me colocarei como arauto diante de todos eles dizendo, vocês estão errados. Não é o meu papel. Eu não devo sequer chegar em qualquer igreja nossa, irmã, e dizer qualquer coisa sobre a prática dos seus pastores. Porque a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é zelar por esta igreja. Talvez alguns dos meus amigos pastores podem não compartilhar das mesmas opiniões que eu. Mas segundo a palavra de Deus, eles devem respeitar e não me julgar.
é exatamente as mesmas coisas que nós devemos fazer. O importante, meus irmãos, é que cada um vive em comunhão com Deus e busque agradá-lo em tudo que faz. Um parênteses. Tenham cuidado em compreender qual é o limite da nossa liberdade cristã. Porque na semana que vem, quando nós falarmos dos versículos a seguir, nós vamos entrar mais nesse assunto. Não quer dizer que você pode fazer o que quiser e os outros que não podem te julgar e os outros que se explodam. Não. Porque existem situações que, como cristãos, nós devemos estar prontos a fazer o seguinte. Paulo vai dizer mais para frente, se há algo que eu vou fazer que escandaliza outro, eu não devo fazer. Mas qual que é o pensamento hoje em dia? O outro que se exploda. Se você é fraco, é problema seu. Eu faço aquilo que eu quiser. Ninguém pode me julgar. Só que isso não é bíblico. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Se existem situações que no seu íntimo, no seio da sua família, você entende que a sua adoração a Deus não ofende a sua fé e nem dos outros, faça. Faça. Se, por exemplo, o domingo é um dia de descanso, se você acha que você pode descansar jogando uma partida de futebol, faça. Se você acha que você pode, sei lá, descascar milho, faça. A grande situação é que nós não podemos rotular alguém pelas suas práticas. Aqui nós temos alguns irmãos que têm que trabalhar no domingo. O que nós vamos fazer? Bando de infiel que trabalha no domingo. Está errado, meus irmãos. Está errado. Não está em nós o poder de julgar aquilo que outras pessoas fazem. E outra, Deus providenciou e tem providenciado tudo aquilo que nos é necessário. E hoje em dia muitos trabalhos forçam pessoas a trabalhar no domingo. Nós sempre temos dito àqueles que podem, estejam nos cultos que vocês podem. Esforcem-se para estar na igreja nos momentos que você pode. Se você pode estar só na quarta-feira, venha só na quarta-feira. Se pode estar só no domingo de manhã, venha só no domingo de manhã. Se pode estar no domingo à noite, venha só no domingo à noite. Porém, se você pode estar em todos, esteja em todos. Não cabe a nós julgar. Essa é a questão, meus irmãos. Nos dá liberdade e alegria em orar pelos nossos irmãos sem colocar impedimentos na nossa comunhão. É como uma vez eu disse para vocês. Às vezes existem pessoas que chegam à igreja somente nos dias de almoço. Ou nos dias que nós temos café da manhã. Por que nós devemos julgá-las por elas estarem vindo na igreja em dias especiais? Nós devemos nos alegrar pela pessoa estar na igreja e ouvir a palavra de Deus. É isso que deve dirigir o nosso coração, a oportunidade de poder anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. E continuando, meus irmãos, dentro dessa premissa, nós não podemos julgar os nossos irmãos, mas Paulo vai dizer que nós pertencemos ao Senhor. Então, marido diz para sua esposa, e esposa diz para o seu marido, antes de ser seu e antes de ser sua, eu pertenço ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Então, meus amados, os versículos 5 e 6, nós vemos o seguinte, Paulo ele vai argumentar sobre as diferenças em questões secundárias que não devem afetar a unidade da igreja. Ele fala no versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pergunta importante. Qual que era o dia dos judeus adorarem a Deus? Qual? O sábado. Qual que é o dia que os cristãos adotaram para adorar a Deus? O domingo, que é o primeiro dia da semana.
Agora, se houvesse entre nós alguém que falasse, pastor, eu quero adorar a Deus no sábado, eu vou dizer, você está em pecado? Não. Porque o importante, meus irmãos, não é o dia, é a atitude de adorar a Deus. Os judeus, pela lei de Moisés, eles entendiam que deveriam se reunir no sábado. Paulo dizia que aqueles que não eram judeus ou que não queriam se reunir no sábado, respeitassem aqueles que queriam. Aqueles que queriam se reunir no domingo deveria se ter da mesma forma o respeito daqueles que não queriam se reunir. Essas são questões secundárias. Estão entendendo, meus irmãos? O que nos une é transformador. Transformou a sua vida e a minha. Nós nos encontraremos no seio do Pai, nós nos encontraremos na eternidade juntos, não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Vocês estarão lá na eternidade, não porque pagaram por isso, não porque mereceram pelas suas próprias obras, mas porque um dia reconheceram a sua necessidade de Cristo. Então vocês, o que nos une é muito maior do que pode nos afastar. Existem coisas que, se nós falássemos sobre gostos pessoais aqui, nós iríamos longe. Eu brinco com cada um de vocês. Se eu pudesse adotar um uniforme para a igreja, seria a camisa do Corinthians. O Eric ia gostar, corintiano como eu. Só que alguns irmãos iam ficar meio chateados comigo. Por quê? Porque eles têm gostos pessoais diferentes dos meus. Se nós fôssemos fazer, alguns dos irmãos, eu digo isso, alguns dos irmãos nos dias sociais gostam de trazer a bendita pizza de sardinha. Eu não gosto. Mas eu nunca cheguei para alguém e disse, não faça isso porque nem do cheiro eu gosto. Não, meus irmãos. Porque essas coisas, elas são secundárias. Elas não são importantes. Então, dentro da nossa adoração a Deus, isso não faz diferença nenhuma. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro que cada um deve ter convicção daquilo que está fazendo, bem como que sua convicção pessoal não sobrepõe a do irmão em Cristo, a fim de que ele siga a sua própria consciência. Eu expliquei hoje para eu acho que as meninas do irmão Salomão e o Túlio estavam comigo no carro. Eu já expliquei para vocês uma vez por que eu não gosto de sardinha. Sabe o João? João, irmão da Vicky, filho do Edson. Na idade do João, eu realmente era igual cupim, comia tudo pela frente. E num desses dias que eu estava com fome, eu vi uma lata de sardinha e eu fiz o quê? Eu comi. Só que aquilo, da forma que desceu, subiu. Me fez mal. Eu passei muito mal. Então, até hoje, existe só uma coisa que me faz não almoçar e jantar com a minha família. Quando ela faz sardinha para as meninas comerem. Eu faço questão de pegar o meu prato e ir para outro canto. Porque nem do cheiro eu gosto. Mas eu não proíbo. Porque não é dessa forma que funciona. Existem coisas que minha esposa gosta e eu não gosto. E existem coisas que eu gosto e ela não gosta. Ela faz porque me ama e eu faço porque amo ela. Dentro da igreja, meus irmãos, é esse mesmo respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Eu realmente entendo que existem situações que hoje em dia realmente têm feito com que a comunhão entre os irmãos possa ser infestada, ou pelo menos infestada não, ela pode ser dissolvida por conta de situações que são banais, bobas. Hoje de manhã eu falei, tem gente que acha que é pecado você ter árvore de Natal na sua casa. O que nós vamos fazer? Beber na fé. Irmãos, se a pessoa acha, problema dela. Isso não vai fazer com que nós tenhamos mais comunhão, não. Se você acha que não deve, não faça. Existe
um costume lá nos Estados Unidos, do dia do Halloween, eles se vestirem todos fantasiados de bruxas, de tudo mais. Não é um costume normal no Brasil. Mas eu soube que um pastor amigo meu, ele postou numa rede social, ele fantasiado de bruxo. Qual que é o problema? O problema é que para nós, irmãos, isso é altamente ofensivo. Nós não entendemos isso como algo proveitoso. Então, geralmente, nós não fazemos. Agora, quantos de vocês gostam de um quentão? Não precisa levantar a mão, não. Festa junina está chegando daqui a pouco. Pastor, é pecado tomar quentão? É a sua consciência que vai dizer. E o Cosme e Damião? Se alguém chegar e te dar doce, você não vai comer, vai jogar no lixo? Vocês entendem como essa questão de opinião ela é diferente? Meus amados irmãos, essas questões todas elas são banais. Porque o que nos une é Cristo. A gente não vai chegar lá no céu e os que gostam de sardinha de um lado, os que não gostam de sardinha do outro. Não vai ter isso. Todos nós seremos perfeitos. Não haverá nada que vai nos separar. Versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Então, dentro dessas questões, Paulo vai lembrar que todos os cristãos são servos de Deus. E que no final, cada um de nós prestará conta por si diante de Deus. Aquilo que eu fiz como indivíduo, como líder da minha família, como pastor dessa igreja, eu vou responder pelas minhas atitudes. Da mesma maneira que cada um de vocês vai responder no contexto que você está inserido, como líder da sua família, ou como esposo, ou como mãe, ou como filho, como empregado, como patrão, como servo de Deus, como membro dessa igreja. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus. Versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de vivos como de mortos. Então Paulo vai enfatizar que nós devemos buscar a paz e a edificação do corpo de Cristo em tudo que nós fazemos. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo ele morreu para isso. Para que nós sejamos um só corpo. Foi por isso que Cristo deu a sua vida. Pegando as palavras do Warren Wiersbe, meus irmãos, e eu realmente entendo que elas são palavras fortes, mas necessárias, nossa primeira responsabilidade é para com o Senhor. Se os cristãos se dirigissem a Deus em oração, em vez de se dirigirem aos irmãos com críticas, as igrejas teriam uma comunhão muito mais forte. E eu sei que todos vocês concordam com isso. Porque, às vezes, meus irmãos, nós olhamos uma coisa na igreja, e aí nós chegamos no carro para os nossos familiares. Ah, você viu aquilo? Você viu o que aquele irmão fez? Você viu o que o pastor fez? E muitas vezes nós ficamos cozinhando uns aos outros em banho-maria. Nós ficamos, como disse Paulo aos Gálatas, nós ficamos nos mordendo, nos devorando uns aos outros. Em vez, meus irmãos, de simplesmente nós olharmos determinadas situações e nós colocarmos diante de Deus. Se nós vermos que existem pessoas com dificuldades, e às vezes essas coisas existem. Às vezes nós temos crianças tais como as minhas, que talvez na escala de desobediência elas estão batendo quase no 20. Não é mais no 10, é no 20. Mas eu tenho plena convicção que a Ana e a Esther, elas absorveram em suas vidas tudo de bom e de ruim, tanto de mim quanto da minha esposa. Eu sei disso. Mas a situação, meus irmãos, é que cada um de nós temos situações onde nós devemos melhorar. Mas muitos são ávidos para ficar olhando o terreno do vizinho e não olhando a sua própria vida. Então as palavras do Warren Wiersbe é muito importante.
Vamos parar de gastar tempo, meus irmãos, com coisas supérfluas e fúteis. Vamos investir tempo em orar pelos nossos irmãos. Pergunta que você não precisa de resposta, você não precisa me responder. Ao olhar para todas as pessoas aqui na igreja, você sabe o nome de todos? Você sabe o nome de todos aqueles que estão aqui? Porque a grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes nós não nos interessamos em sequer saber o nome das pessoas que estão na igreja. Nós precisamos, irmãos, lembrar das vezes que muitas vezes nós fomos maltratados em certas lojas. Você já foi maltratado por algum vendedor? Já foi? Se você já foi, você sabe como é ruim. Existe um lugar que você nunca vai ser maltratado. Ali perto do Colégio Adventista, Sodier, o atendimento é nota 10. Amém, Eric? Meus irmãos, eu digo isso para vocês por quê? Porque o visitante ele não é besta. Se ele chega na igreja e ele não é bem tratado, ele não volta. Nós precisamos demonstrar a todos a importância que nós damos à presença de todos, independente de quem eles sejam. Tanto daqueles que nós temos afinidade, quanto aqueles que muitas vezes não temos afinidade. Nós devemos desenvolver uma comunhão uns com os outros e orar uns pelos outros. E finalmente, meus irmãos, Paulo vai dizer nos versículos 10 a 12 que nós também seremos julgados por Deus. Ele vai dizer: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, novamente, Paulo ele nos alerta e alerta os seus destinatários sobre essa verdade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo relembra aos romanos que um dia todos os cristãos serão julgados por este motivo. Nós prestaremos conta daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, as nossas obras. O pecado já foi julgado na cruz, ele não será julgado. Existirá um julgamento para aqueles que são ímpios. Um dia eles comparecerão diante do grande trono branco de Deus, aonde o Apocalipse 20 vai dizer que abriram-se livros. E vai ser dito que se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Mas nós que somos salvos, estaremos na presença do Senhor e também seremos julgados. E aí, meus amados irmãos, então, ninguém deve julgar seu irmão, porque cada um de nós prestará conta de si mesmos a Deus. Sabe quando que a igreja deve julgar o irmão? Quando esse irmão estiver em pecado, quando a igreja se reúne para disciplinar o irmão em pecado. Só dessa maneira pode ser julgado, e a Bíblia diz que deve ser feito em amor. O julgamento não é baseado naquilo que nós achamos que é correto, mas deve ser julgado, ou pelo menos baseado na palavra de Deus. Cada um deve compreender a importância da nossa relação pessoal com Deus e de nossa responsabilidade de ter uma consciência bem informada e fundamentada em nossas escolhas práticas. Você está aberto em Romanos 14? Vamos para o versículo 22. 14, 22. Meus irmãos, a fé que tens, tem-na para ti. Tem-na para ti mesmo perante Deus. Prestem atenção. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Como assim, pastor? Usarei novamente as ilustrações que dei hoje pela manhã. Pastor Daniel, ele foi num local na Europa visitar um acampamento de pastores, e nesse país, nesse acampamento, os pastores e os demais crentes tinham o hábito de beber cerveja. Que em outros países é comum, como por exemplo na Rússia, naqueles locais onde a temperatura é muito fria, alguns tomam doses de vodka
para poder aquecer os seus corpos. Não é doses cavalares, não é ficar estirado no chão de bêbado, não. São pequenas doses para poder aquecer os seus corpos. Pastor Daniel, quando foi oferecido para ele cerveja por motivo de consciência, ele disse não. Ele disse não. Mas se ele chegasse naquele momento e ele falasse, opa, daqui, vai, bebeu. Para aqueles irmãos ia ser uma coisa comum, normal. Mas talvez se tivesse algum outro irmão brasileiro olhando aquilo, ia falar, acho que está errado. Mas se na consciência do pastor Daniel ele não vê problema nenhum, é isso que Paulo está dizendo. Feliz é aquele que não vai se condenar naquilo que ele acha correto. Se tem alguma situação na sua vida cristã, na sua liberdade cristã, que você julga ser correto, e diante de Deus a sua consciência não pesa, você é feliz. Agora, se você vai fazer, será que alguém vai me ver? Será que alguém vai me pegar? Eu brinquei hoje com a Deise, porque nessas últimas 3, 4 semanas, quase todo dia que a gente vai no Zafari, a gente encontra a Deise e o Oséias. Então nem dá para comprar alguma coisa de errado lá, que eles sempre vão ver. Mas isso é brincadeira, né, irmãos? Os caixas todos do Zafari já nos conhecem. Mas eu digo para vocês o seguinte, já aconteceu, meus irmãos, já aconteceu. De estar num lugar onde eu não esperava ver nenhum cristão. Ô, pastor, beleza? Beleza? Às vezes, irmãos, nós topamos com pessoas que muitas vezes nem... Estávamos nós andando em Gramado um dia, quando vejo Acelon e Maísa. Em Gramado. Nem me lembro o que estava fazendo lá. Imagina, meus irmãos, se está lá o Acelon com uma lata de Heineken. A doutora Maísa com uma taça de vinho na mão. Poderia ser motivo de escândalo para alguns, mas para outros poderia ser uma coisa normal. Entenda, meus irmãos, existem coisas em nossa liberdade cristã que não podem nos afastar uns dos outros. Porque a nossa unidade está em Cristo. Gostos pessoais eles passam, e o próprio nome já diz, gostos pessoais. Então, meus amados irmãos, para concluir essa noite e esse texto. Primeiramente, nós não devemos julgar ou condenar uns aos outros por nossas diferentes crenças e práticas. Em vez disso, nós devemos nos concentrar em nossa relação pessoal com Deus e na maneira como estamos vivendo diante dele. Da mesma maneira que Cristo é o Senhor deles, eu digo dos demais irmãos, e também ao nosso Senhor, nós devemos respeitar o relacionamento de cada um e nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu acho que eu só devo ler a Bíblia na igreja. Está errado. Existe o princípio da leitura diária, meditar diariamente na palavra de Deus. Ah, pastor, eu não gosto de orar. A Bíblia diz orai sem cessar. Uma comunhão constante com Deus. Então eu digo para vocês e repito, quando falamos sobre a fé cristã, são práticas inegociáveis. Pastor, eu acho que eu não devo ir para a igreja, porque eu posso ficar na minha casa, posso ir pela internet. Ou então, pastor, como já falaram para mim, Deus está em todo lugar, pastor, então eu não preciso ir para a igreja. Está errado. Porque existe um mandamento bíblico que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então a fé, ela é inegociável. Agora, se chega um irmão na igreja, ele talvez escolhe uma vestimenta que não é do seu agrado, vem com uma cor que você não gosta, nós devemos julgá-lo? Será que realmente devemos julgá-lo? Será que nós devemos julgar as pessoas por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem, que às vezes são questões de gosto pessoal? Então, meus amados irmãos, são essas questões que nós precisamos nos atentar. O mais importante é viver em amor e unidade, buscando a paz e a edificação do corpo de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. E finalmente, meus irmãos, como servos do Senhor e servos uns dos outros,
Devemos nos concentrar naquilo que nos une e não naquilo que nos... Essa é uma lição. Que se tudo aquilo que eu falei, você não lembra, lembre-se disso. Nos concentremos naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Existem coisas, meus irmãos, que como gosto pessoal, você pode não gostar. Por exemplo, irmão Davi, ele não gosta de ventilador quando está aqui em cima. Eu já estou derretendo com ventilador. Sem ventilador ia ser pior ainda. É uma questão de gosto pessoal. Lá no seminário tinha um irmão que era gaúcho. E naquele frio de Renguiá Cusco, o camarada gostava de dormir com o ventilador na cara dele. Só que no seminário ninguém dormia sozinho. Eram beliches, dormia um embaixo e em cima, no outro lado um embaixo e em cima. Os demais morrendo de frio. E o camarada com o ventilador. E aí, você vai fazer o quê? Matar um cara desse? Essas são questões de gostos pessoais. Por exemplo, existem pessoas que acham um absurdo. Mas eu, casais, eu gosto de dormir com o meu próprio lençol. Eu não gosto de dividir com a minha esposa. E tem gente, assim, a minha mãe, a primeira vez que ouviu disso, ela achou um absurdo. Eu falei para ela, mas mãe, eu gosto de ficar como uma lagarta, eu gosto de me enrolar no cobertor. E se dividir, eu vou puxar o da minha esposa, ela vai ficar sem, ela vai puxar. Então, cada um tem o seu e ponto final. Gostos pessoais. Essas coisas, irmãos, não são válidas para a nossa comunhão. Se todos partilhamos da mesma fé, se todos partilhamos do mesmo Senhor, que seja isso, que nos una cada vez mais. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus, Tu sabes e conheces o nosso coração. Tu sabes como nós somos pecadores e falhos. Como muitas vezes, ó Deus, temos nos escandalizado por coisas banais, de práticas, de opiniões particulares de irmãos em Cristo. O que agradecemos ao Senhor é que Tua palavra sempre vai nos dirigir para todas as questões importantes das nossas vidas. E Paulo, nesses capítulos 14 e 15, ele vai se aprofundar sobre a prática do amor de maneira realmente prática. Como nós devemos respeitar a liberdade dos nossos irmãos em Cristo e mesmo na divergência, mesmo na diversidade, amar uns aos outros. Nos unirmos, porque aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que pode nos dividir ou nos afastar. Coloque em nossos corações, ó Deus, o desejo de nos conhecermos profundamente, de darmos o devido valor uns aos outros. Que as questões pessoais e particulares sejam minorizadas, que sejam deixadas de lado, mas que nós possamos nos amar compreendendo que o nosso amor é aquilo que será o ímã para trazer outras pessoas a Cristo. Porque é isso que Jesus disse, que na prática do amor uns pelos outros é que Cristo será conhecido. Então que este povo, Senhor Deus, que esta igreja seja conhecida pelo amor pelo Senhor, mas também o amor uns pelos outros, que haja respeito entre nós. Que nós possamos amar aqueles cujas opiniões sejam divergentes, se porventura a sua fé também estar firmada somente em Cristo Jesus. Que não nos coloquemos como juízes, mas possamos nos colocar como crentes fortes, sim, que não nos escandalizamos com coisas pessoais e particulares. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, agradecidos por esse tempo, por esse culto. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.